Esse é um tópico interessante, né? Porque quando a gente fala de cana-de-açúcar, a gente pensa em Sudeste, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, Goiás e tudo mais. Cana-de-açúcar no Rio de Janeiro. Como é que foi isso? A gente tem adotado, mesmo a gente colhendo a cana agora em junho, julho, que talvez seria o período que não teria problema, a Uhum, gente ainda está fazendo a aplicação de cigarrinho. Então a gente acaba fazendo o corte da cana e depois acaba fazendo o controle de cigarrinho, acaba ainda sobre a sim. salgueira fazendo uma aplicação de algum produto químico. Diferente de soja, milho e outras culturas, que tudo acontece muito compartimentalizado, né? Você tem a época da semeadura, a época do manejo e depois vem a colheita. Na cana-de-açúcar tem um pouco disso, mas muitas operações acontecem ao mesmo tempo, né? Porque quando você ainda está plantando, já começou a colher, e manejo, tratos culturais, e já começa a colheita. Então, assim, é tudo bastante complexo a rotina, não é? O que a gente tem entendido é que quando você coloca os biológicos junto com o químico, tem disponibilizado mais esses adubos, né? No Uhum, caso, tem ficado mais disponível e tem ajudado a ajudado. absorção da planta. Né? Sim. Então, quando você coloca tudo ali no solo, né? Quando você mexe na microbiota nesse sentido com o biológico, tem melhorado o desempenho da planta. E vocês têm batido vários recordes, né? Teve recorde de plantio há pouco tempo, de moagem, a produção de açúcar também. Então, as engrenagens estão fluindo muito bem. Queria que você falasse um pouquinho para a turma como é que estão esses números, qual é o estado da arte da UISA hoje. A gente tem competido com o etanol de milho. Aham, Então, hoje, para nós, está sendo essa dificuldade que a produção do etanol de milho, queira ou não, ela produz muito mais, o rendimento é muito maior do que o da cana. Então, a gente uhum. acaba tendo essa dificuldade que a gente está passando agora, a questão de preço. Qual o problema que a gente tem hoje que você acredita ou espera que em 2035 esteja resolvido? Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Eu tô aqui para falar de um tópico, de um assunto e com uma pessoa que eu já conheço e que tenho certeza que vocês vão adorar. Cultura da cana, né? Vocês sabem aqui, já falei algumas vezes, que mora no meu coração e tem praga para tudo quanto é lado, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa cultura, sobre o que acontece, números dessa empresa que eu já vou apresentar para vocês e o meu convidado especial. Mas antes eu quero saber se você já está inscrito aqui no canal. Se você está assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify e ainda não está inscrito, não curte, não segue ainda a nossa página, dá um pause aí e vai lá fazer isso. Nos ajude a entregar mais conteúdo para outras pessoas, para que esses conteúdos realmente cheguem a quem precisa ouvir. E aproveito também para agradecer os nossos patrocinadores que estão conosco nesse episódio, Agribela e INF. Inclusive, pessoal, o Natan Ferreira, eu conheci ele justamente nessa empresa onde o nosso convidado de hoje atua. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né, ao longo aqui do nosso bate-papo. E eu já vou apresentar, sem mais delongas, o meu convidado, que é engenheiro agrônomo pela Unimar, possui especialização em engenharia de segurança do trabalho e MBA em logística empresarial e gestão de projetos. Ele tem uma vasta experiência no setor sucroenergético, onde começou como analista de desenvolvimento júnior, passou por supervisão de colheita e carregamento, pesquisa e desenvolvimento e hoje ele está na coordenação de uma área de pesquisa e desenvolvimento na UISA, que é uma indústria, uma empresa, uma usina que fica localizada em Nova Olímpia, Mato Grosso. Tiago, muito obrigada por aceitar estar aqui e bater esse papo comigo. Seja muito bem-vindo ao MIP em Dia. Obrigado. A gente vamos estar aí para contribuir com vocês aí, se for necessário. Maravilha. Pessoal, então vamos começar já aqui. Tiago, eu vou pedir para você contar um pouquinho. Na verdade, antes eu vou fazer uma pequena introdução, né? A gente teve o prazer de trabalhar junto, na verdade, tive o prazer de trabalhar junto com o Tiago alguns anos atrás, lá na UISA, né? Onde nós estivemos juntos no CBB, inicialmente CBC, né, Tiago? E depois CBB. Isso. Então, a gente trabalhou por um período juntos e
numa área que trouxe muitas coisas, né? Bastante a parte da inovação, de pesquisa, além da produção de muda, Cotésia Flavips, tudo mais. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Você tá aí no setor sucroenergético já tem longos anos, mas como é que tudo isso começou? Você é do interior de São Paulo, tá em Mato Grosso. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Assim, então, eu me formei em 2005, né, em Marília, né, na faculdade de Marília, e depois eu fiquei, como todo estudante, a gente acaba se formando e acaba ficando ainda um ano ali meio vendo o que vai fazer. Aí eu tive a oportunidade de participar de um projeto do trainee, né, aqui Uhum, na UISA, na época se chamava Usina Itamaraty, né, sim. e naquele momento eu não consegui passar no processo, né? Acabei ficando pelo processo. E depois de um período, como já tinha um cadastro na empresa, tinha um registro que eu tinha participado, aí o pessoal estava criando algumas unidades fora do Mato Grosso. Então a gente já Uhum, teve unidade no Mato Grosso, e aí a gente estava criando uma unidade no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro. E nesse momento eu fui convidado a trabalhar na usina, né, na usina Itamaraty, no estado do Rio de Janeiro. Eu acabei me mudando para o Rio de Janeiro e fiquei atuando no Rio de Janeiro, que lá se chamava então Finisterra, né, Ô, um Thiago, braço da usina. deixa eu só te interromper, porque esse é um tópico interessante, né? Porque quando a gente fala de cana-de-açúcar, a gente pensa em Sudeste, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, Goiás e tudo mais. Cana-de-açúcar no Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Isso, então eu acabei chegando no Rio de Janeiro lá em 2007, né? E então até então também não sabia que lá existia cana, né? Tinha produção de cana, o pessoal cultivava cana lá. E a gente acabou fazendo amizades com a turma, na época que eu fui lá, tinha 10 usinas, eu também até achei muito Nossa, usina para a sim. região, tá? Mas a moagem dessas usinas todas ela era uma moagem pequena, né, relativamente pequena, e tem também, a gente acabou também é, conhecendo o pessoal no Espírito Santo, e o pessoal também no Espírito Santo também cultivava cana lá entre o sul da Uhum. Bahia. Então a gente acabou ali ficando entre aquele eixo ali com o pessoal, né, e eu acabei ficando ali 5 anos lá, 5 anos. trabalhando Então, de 2007 a naquela região. 2012. Isso, justamente. Aí fiquei Uhum. nesse período lá. E aí a gente já estava querendo parar a atividade lá no Rio de Janeiro, até por questão estratégica nossa, né? Aham. Não tinha mais interesse de continuar naquela região. A gente então paramos a produção lá, né? A usina Uhum. era arrendada, a gente tinha a propriedade de usina e era arrendada por uma cooperativa. E aí a gente saiu, né? Fizemos o, a mudança, retornando, e eu Uhum. assim, acabei vindo para o Mato Grosso atuar aqui. Eu também não conhecia aqui, eu fiquei 5 anos atuando na empresa, mas eu não conhecia aqui o Mato Grosso, não tinha tido a oportunidade de vir aqui ainda no Mato Uhum. Grosso. Que E também é uma acabou coisa surgindo. diferente, né? Porque a gente pensa em Mato Grosso, geralmente pensa em soja, né? Em primeira mão, e Isso, milho, grãos, isso. algodão, né? Fibra. Justamente, você pensa nessas grandes culturas, né? E Sim. aí eu acabei vindo para o Rio, do Rio para o Mato Grosso, e aí quando Uhum. eu já vim trabalhando já na colheita, já vim responsável pela colheita. Lá No no Rio a famoso gente não fazia CCT? isso, CCT, e depois foi virando CTT, né? Que aí depois o pessoal CTT, já é. dando a nomenclatura. Mas Uhum. quando eu estava no Rio, eu fazia todas as atividades, desde o preparo até a entrega da cana, né? Porque nós Uhum. estávamos tratando uma fazenda, então a gente, como trabalha, acaba trabalhando como fazenda, então você acaba fazendo um pouquinho de Sim. tudo. E aí, quando você vem para uma unidade maior, aí você já começa a ter os setores, aí foi ter os departamentos. Aí aqui eu vim para o departamento de CTT, que eu fiquei Uhum. até em 2018 para 2019, eu fiquei no CTT. E aí Certo. foi onde a gente também teve uma mudança de gestão, aí teve uma nova diretoria, teve questão de acionista, que até então aqui no Mato Grosso pertencia ao Olacir, a filha do Olacir que estava, né, do Olacir de Moraes. Sim. E aí depois teve essa negociação de uma dívida que existia aqui na empresa, e aí esses Uhum. acionistas aí assumiram essa dívida, né, negociaram essa dívida, e a gente foi mudando um pouquinho a forma de trabalhar. E aí foi criado o Sim. departamento de inovação e desenvolvimento, que aí foi o qual você fez parte aí, né, nesse Sim. período aí que a gente estava implementando, e você acabou aqui nos auxiliando na implementação desse departamento.
né, que foi a partir Exato. de 2019 para 2020, e, né, foi solicitado que criasse um departamento aí de desenvolvimento agronômico. Pensando em Eu estava inovação, né? isso. Muito bom. E aí, então, você, bom, começou como trainee, teve toda essa experiência no Rio de Janeiro, foi para Mato Grosso, ficou um tempo no CCT, depois CTT, e agora você está na pesquisa, né? E, assim, conta pra gente um pouco, Thiago, você falou um pouco da empresa também, do momento, seu Olacir, que foi figura ilustre, né, dentro do agronegócio como um todo, não só para cana, mas tem várias histórias, né? Arroz, a própria mecanização, enfim. Como é que tá hoje a Wisa? Qual é a produção, o tamanho da área? Porque, bom, acompanho sempre, né, nas redes sociais e mais de perto quando eu posso. E vocês têm batido vários recordes, né? Teve recorde de plantio há pouco tempo, de moagem, a produção de açúcar também. Então, as engrenagens estão fluindo muito bem. Queria que você falasse um pouquinho para a turma como é que estão esses números, qual é o estado da arte da Wisa hoje. Isso. Hoje a produção nossa está estimada em 7,5 milhões, né, de Uhum, moagem. Tá? Estamos hoje com uma área de 53 mil hectares. Tá? Então, a gente tem, a partir dos fornecedores também, os fornecedores hoje são 40 mil hectares, eles entregam diretamente na esteira, eles fazem todo o tiro, o plantio e entrega uhum, exatamente na esteira. Então, a gente tem uma associação, né, no uhum. qual esses fornecedores fazem parte e fornecem para a usina. Desses 7,5 milhões, 30% costuma ser dos fornecedores e os outros 70% é na Uhum. própria da usina. Então a gente acaba moendo Sim. aí próprio de 5,5 milhões e E esses esse número, 2%, 2 milhões é fornecedor. e esses 7,5 milhões, se eu não me engano, acho que a gente até comentou isso esses tempos, né? Que é o maior número considerando unidade, não é isso? De usina? Isso, de usina seria isso. Quando o pessoal acaba falando em moagem, tem muita gente que tem outras usinas e aí fala moagem de uma usina só. A gente estamos em uma única unidade para fazer essa Todo esse produção aí, volume. essa moagem. É Isso. bastante coisa, a orquestra tem que funcionar muito bem, né? Porque você, diferente de soja, milho e outras culturas, que tudo acontece muito compartimentalizado, né? Você tem a época da semeadura, a época do manejo e depois vem a colheita. Na cana-de-açúcar tem um pouco disso, mas muitas operações acontecem ao mesmo tempo, né? Porque quando você ainda está plantando, já começou a colher, e manejo, tratos culturais, e já começa a colheita. Então, assim, é tudo bastante complexo a rotina, não é? Isso, chega num período que a gente tem todas as atividades ao mesmo tempo. Tá? E a gente acaba, como usina, acaba trabalhando 24 horas. A gente aqui não consegue falar, vamos trabalhar só no período do dia, né? Ou que nem na soja, que só trabalha até escurecer, até aumentar a umidade e acaba segurando, Sim, né? Aqui não, a gente acaba rodando aqui 24 horas e há momentos que todas as atividades se acabam se cruzando sim. sim. Geralmente, safra é de abril a novembro, né? Quando tem um pouquinho mais de cana, acaba estendendo em dezembro, mas geralmente Uhum, é esse período. O plantio também começa já em março, né? Então já inicia o plantio em março. Aí o maior volume do plantio acaba sendo até junho, julho. A gente hoje estamos plantando 10 mil hectares, então a gente uhum, tenta fazer o maior volume de plantio, os 8 mil hectares, dentro de março a junho, pedaço de julho, e depois os outros 2 mil aí a gente tenta ir distribuindo dentro da área fertilizada, né, dentro das uhum. condições que a gente consegue colocar aí uma lâmina de água ou de De vinhaça, água. até mesmo para poder fazer a brotação da cana, né, poder sair Sim, a cana. Então, perfeito. E aí tem mais uma operação que eu me lembrei agora, que inclusive eu participei do primeiro ano, né? Quando a empresa começou a fazer o plantio de soja na reforma do canavial, né? Tá indo, acho que, para o quarto isso. ou quinto ano, não sei exatamente. Mas é mais um processo e é totalmente internalizado, né? Porque tem muitas empresas que terceirizam a reforma com soja. E no caso da Wisa, essa reforma é feita pela própria empresa, né? Então, orquestrar tudo isso realmente não deve ser fácil. Isso, e aí veio isso aí que encaixou sim, para a gente encaixou como uma luva, né? Porque a gente pegou justamente a janela que todo mundo planta e a gente conseguiu também encaixar aqui. Então a gente começa a fazer nosso plantio de soja também, que a gente planta 3 mil hectares de soja.
gente entra Uhum. plantando em novembro, né? Início de novembro, a gente geralmente faz um pouquinho tardio o plantio nosso, né? Diferente Aham. da janela aqui do Mato Grosso, porque a gente depois pode colher essa soja um pouquinho mais tarde, porque coincide com a melhor época de plantio da cana. Então a gente acaba Uhum. fazendo esse plantio aí um pouquinho deslocado, né, nesse sentido, esse é um pouquinho mais tardio do que do pessoal Sim. aqui da região do Mato Grosso. E aí tem dado muito certo. A gente tem colhido aqui, em média, aqui, 65 sacas de soja aqui Pois é, excelente a produtividade e Exato. talvez você pode comentar um pouco mais sobre os benefícios, né? Quais são as diferenças que vocês têm observado nessas áreas onde se planta soja? Como é que vem a cana depois? Dá para ver muita diferença, né? Dá, então, a gente até então fazia rotação com cortalária, né, que queira ou não, praticamente aí seria, né, uma leguminosa também. Então a gente Sim. falou, vamos já encaixar agora com a soja. E tem os benefícios da soja, que a soja a gente acaba fazendo bastante aplicação, queira ou não, a gente acaba fazendo aplicação biológico, né, e outros micronutrientes, né, até o próprio, Uhum. as adubações. Isso tem contribuído bastante aí nesses 3 mil hectares onde planta cana, tem vindo assim uma cana diferente. Tá? O que a gente não Sim. conseguiu ainda fazer, que a gente já viu outras pessoas fazendo, é soja sobre soja e depois fazer a cana. A gente ainda não Uhum. conseguiu fazer isso, né? Não Sim. conseguiu ainda encaixar essa soja sobre soja para depois plantar a Tem cana. até Então, dados bem interessantes daí da região mesmo, da Cropodias. Sempre trava a língua, né? Da usina da Cropodia. É Cropodia? Gente, não tô conseguindo falar. é coprodia, isso. Coprodia. É, De soja em cima de soja e depois cana, né? isso. E a gente aqui não conseguiu encaixar, até por causa dessa questão nossa aí de produção, né? Então a gente acaba não deixando não consegue deixar 3 mil hectares guardando Sim. aí soja para poder fazer É muita área, operação. muita coisa, né, que tem que plantar, então acaba não dando tempo mesmo, né? Mas de fato é uma estratégia interessante. E aí, já puxando, já que a gente tá falando de manejo e tudo mais, o que hoje vocês enxergam como o maior desafio fitossanitário mesmo, né? Aqui eu gosto sempre de trazer para o lado de pragas, que é a minha atuação, mas a gente sabe que tem muitas outras coisas. Plantas daninhas na cana é um desafio muito grande, mas o que vocês estão vendo hoje como o maior desafio dentro do manejo fitossanitário para a cana? O que a gente começou aqui a ter algum problema foi com a questão da murcha, então é algo que a gente não tinha, né? E aí Uhum. o clima também acaba favorecendo, a gente está vindo dos períodos aí que está tendo bastante umidade, né? A gente Sim. tinha um período bem definido de seca, que a chuva acabava ali, se encerrava em abril, no máximo maio, e depois voltaria, só retomava em outubro. Então a gente Uhum. tinha já essa janela bem definida. A gente já está vindo já de uns 2 anos que a gente já não está tendo essa janela assim definida. Então a gente está praticamente tendo essa umidade, chuva, né, período Sim, chuvoso durante esses períodos que era seco. Isso aí também tem contribuído bastante para essa questão com certeza. da murcha, né? Entendeu? Né, que acaba sendo um complexo de doenças, né? Isso. Que acaba sendo favorecido pelo clima Uhum. nesse momento. Então, assim, é algo que a gente está tendo, então a gente tenta buscar algum fungicida, algo nesse sentido, questão do uso do biológico também, né, nas aplicações, para ver se a gente começa a ir amenizando, né, Perfeito. essa questão aí da murcha. Né? Aham. Depois de pragas, o que a gente tem de pragas aqui com mais agressividade, assim, é a cigarrinha, né? A Uhum. broca, nesse sentido, ela já está mais controlada, a gente já conseguiu já adotar a questão de armadilhas, e então a gente já conseguiu já, assim, que dominar mais a Manter broca. em E a níveis cigarrinha mais também, baixos, né? e a cigarrinha também acaba entrando nesse mesmo questão de clima da murcha, né? Acaba Sim, coincidindo essa umidade, tudo, para ela poder aí continuar propagando, né, nesses momentos. Então a gente ainda agora nesses anos, o que a gente tem adotado? Mesmo a gente colhendo a cana agora em junho, julho, que talvez seria um período que não teria problema, a Uhum. gente ainda está fazendo aplicação de cigarrinho. Então a gente acaba fazendo o corte da cana e depois acaba fazendo o controle de cigarrinha, acaba ainda sobre a Sim. salgueira fazendo alguma aplicação de algum produto químico Uhum. para Tem poder aparecido, evitar. né, uma geração a mais, então essa aplicação é Justamente. A gente importante, está né? sempre acostumado aqui no máximo de 4 geração, né? Isso Uhum. aí para a gente.
acaba sendo É normal nessa normal. quarta geração, e a gente agora tem observado que está querendo aparecer a quinta. Então quer dizer Sim, que não estava tendo um período para ter a diapausa. Na verdade, a gente estava mais exato. enxergando muito a diapausa. Então Sim, e a até parada porque é essa. também as áreas irrigadas têm aumentado bastante, né? Então você pega aí tem praticamente fica o ano inteiro com umidade, né? Então isso Isso. acaba favorecendo mesmo a ocorrência da praga e ela fica num ciclo ali constante, né? E aí você não tem mais aquela flutuação, na verdade, ela acaba ficando uma constante, você não encontra mais ela fazendo uma flutuação. Ela só vai fazer flutuação quando você faz o controle. Você faz o controle, você consegue Uhum. derrubar um pouco, mas daqui a pouco ela vem novamente. Né? Sim. Então, assim, de forma geral, cigarrinha continua sendo o maior problema. Broca já tá sob controle, né? A infestação final com números baixos. E, bom, aqui para baixo a gente tem muito problema com esfenóforos, né? Com bicudo. Ele ainda não chegou aí, né, Thiago? Não, isso ainda não. Graças a Deus ainda não. Ainda a gente ainda Ainda não, tá tomara que bem não chegue, precavido. né? A gente também tem tomado esse certo cuidado, tem conversado também aqui com o pessoal do Mato Grosso, né, para a gente tomar cuidado com a questão de mudas, variedades, que a gente Sim. acaba buscando alguma alternativa e tomar esse cuidado, né, para não trazer nada para cá do Mato Grosso. Então, por enquanto, o que a gente tem conversado, mas a nossa unidade não tem, e as outras empresas em Uhum. volta, até mesmo aqui no Mato Grosso, que a gente acaba conversando, também não está tendo esse tipo de problema. Que bom. Ainda Sim. bem. E aí, pensando nas duas pragas que são pontos principais aí, broca e cigarrinha. Quando você olha para o complexo ou para as ferramentas disponíveis, pensando em produtos, vocês usam hoje biológicos e químicos. Qual que é a sua visão sobre a disponibilidade dessas ferramentas, né? Tem aumentado? Você acha que pode melhorar? Tá adequado? A gente consegue fazer um bom manejo com as ferramentas disponíveis? Não, tem melhorado, a gente está fazendo essa casadinha, né, assim, de biológico com né, o químico, a gente vem Uhum. fazendo, tá? Então, toda aplicação nossa de cigarrinha sempre vai aumentar risco, sempre vai aumentar risco, então isso aí já virou uma premissa nossa, então a gente faz um Sim. químico, vai aumentar risco. Questão da broca, a gente tem um laboratório né, que faz a cotese, então a gente também Uhum. acaba fazendo a cotese, aplicando a cotese depois de 21 dias da aplicação do químico e tal, aí a gente entra Sim. com a cotese. Né? Hoje a gente tem o laboratório que está fazendo produtos que a gente coloca no suco de plantio, que nem a gente tem um laboratório aqui que está fazendo a Aribatai, a gente também está produzindo o nosso próprio Aribatai, que a gente acabou Aham. tendo aqui o laboratório que faz isso, que nos fornece, então a gente tem Sim. colocado também no plantio tricoderma, Um combo ali de período, biológicos que ajudam demais, né? Tanto no isso. controle de doenças, no caso, né? Mais pontualmente, mas o efeito que esses produtos têm no sentido de serem fitotônicos, né? De darem um maior potencial ali de emergência para a planta, mais vigor, enfim. Isso é muito interessante, né? Então, de forma geral, tem aumentado e vocês também estão usando mais, desde o plantio até a aplicação foliar, né? Isso, justamente. Então, a gente começa desde o plantio e todas as aplicações que a gente tem alguma oportunidade, tive a oportunidade, a gente coloca algum biológico junto, sim. A gente tem feito Uhum. bastante, tá? A gente não tá, ainda não estamos entrando na questão de tirar algum químico, ou tirar até mesmo a adubação para entrar só o biológico. Estou falando, a gente sempre Aham. faz isso de uma forma consciente, né? O uso das duas Perfeito. ferramentas. Então, nesse momento ainda a gente não está, vamos reduzir isso ou reduzir aquilo porque tem ganhos. Não, a gente ainda tem a condição de colocar os dois, estamos utilizando os dois. A gente tem visto Sim. bom sinergismo com a utilização dos dois. Então, a nossa produtividade que saiu de 80, hoje a gente atualmente estamos com 115 no nosso TCH. Olha isso, Provavelmente ele 115. não vai fechar, Caramba. não vai fechar 115 porque a gente ainda tem um pouco de safra. Mas a Uhum. gente imagina que vai terminar a safra aí acima dos 3 dígitos. Né? Que Então, legal, nossa, sensacional. Dois pontos que me vieram à mente agora, não sei se você lembra, quando eu tava aí ainda, que saiu, você falou, né, a gente não tá substituindo, tirando o biológico para pôr químico, mas lembra que saiu uma matéria que até 2025, 100% da adubação nitrogenada seria com base em bactérias fixadoras de nitrogênio e tal. A gente tá em 2026 e isso não é realidade, né? Então, o que você disse de fazer as coisas
de forma consciente, né? Essa casadinha, ir levando, entendendo o processo é muito importante. Não dá para colocar a carroça na frente dos bois, né? Isso. O que a gente tem entendido é que quando você coloca os biológicos junto com o químico, tem disponibilizado mais esses adubos, né? No Uhum. caso, tem ficado mais disponível e tem ajudado a Ajudado. absorção da planta. Né? Sim. Então, quando você coloca tudo ali no solo, né? Quando você mexe na microbiota nesse sentido com o biológico, tem melhorado o desempenho da planta. E a gente, para auxiliar no desempenho da planta, a gente tem usado também no plantio auxina. Isso tem aumentado o volume de Sim. raiz. Então, a gente coloca todo esse combo e se você não tiver como extrair isso, também a planta não vai responder. Então, a gente Sim. tem feito bastante raiz nesse sentido e tem aproveitado todo esse biológico, né, esse ativo biológico, e também todo o químico colocado. A gente também usa Perfeito. composto, né, tem aplicação de composto, Sim. torta de filtro. Tem vezes que a gente não consegue fazer o composto, mas a gente vai lá e coloca a torta de filtro. A gente também faz a aplicação de vinhaça, então a gente tem 25 hectares aqui que é com vinhaça, então a gente tenta jogar uma lâmina, né? Nossa vinhaça acaba sendo diluída, né, por uma questão lá no processo, quando sai a vinhaça, ela não consegue ser a vinhaça pura, né? Porque a gente tem quando foi feita a nossa unidade aqui, não se pensava em vinhaça concentrada, então acaba misturando a água de lavagem com a vinhaça ali, e quando esse resíduo vai para o campo, a gente faz a aplicação. Então, a gente acaba fazendo aí uma aplicação aí de uns 40 milímetros a 50 milímetros aí de vinhaça. Ô, Thiago, hoje, qual que é o tamanho, falando de aplicação de vinhaça, qual que é o tamanho da área irrigada, fertirrigada da usina? Hoje já estamos com 25 mil hectares. Que a gente 25 mil. A gente agora estamos com um projeto para fazer irrigação. Aí a irrigação a gente está querendo aí buscar em torno aí de 18 a 20 mil hectares de irrigação. Aí seria irrigação ou canhão, ou pivô, ou até mesmo gotejo. Ainda estamos montando o projeto, estamos trabalhando para isso já. Bom demais. Ajuda bastante. Quando a gente começa a falar em pré-irrigação, aí começou a já ter uma distribuição de chuva um pouquinho melhor. Então a gente já fala assim, e aí, vamos irrigar ou não? Mas o projeto, a gente está andando com o projeto. Então, a gente está desenvolvendo, está mandando, porque em algum momento essa chuva que está vindo dessa forma que a gente chama de que é cíclico, né? Deve voltar de novo para a normalidade e aí provavelmente vai precisar de água novamente. Exato. Então, isso de irrigação também. E falando ainda de água, né? Esse episódio vai ao ar em agosto, mas a gente tá gravando agora finalzinho de julho, dia 28, mais especificamente. Como é que foi esse período? Porque a gente tá vendo não um desequilíbrio, mas ocorrência de chuva de forma irregular em várias localidades. Desde de maio, junho, né? Até mesmo agora julho, teve região que não chovia nada e choveu 60, 100 milímetros. Teve algum ponto específico aí que aconteceu alguma chuva fora de época, assim, que tenha impactado, por exemplo, em ATR, não sei? Então, no caso da ATR, a gente ainda encontra o solo com bastante umidade e a gente está com bastante dificuldade de fazer ATR. Tá? Isso é uma das maiores dificuldades hoje na nossa unidade, a questão do ATR. A gente teve chuva agora no mês de julho, teve lugar aqui que choveu 100 milímetros, coisa que não é normal. Caramba! Então, como a gente falou aí, a gente tem um período bem definido de estiagem, que é no mínimo 24 meses, né? 120 dias. Esse ano que a gente estava vendo, até agora a gente não teve nenhum dia de estiagem, assim, nenhum período grande de estiagem. Muito longo de estiagem. Muito longo. O que está tendo agora longo foi que a chuva foi, acho que na primeira quinzena de julho, aí de julho, né, dessa primeira quinzena até agora que não choveu. O que 15 dias aí que não choveu. Sim. Tá? Mas quando um período que ficaria normalmente 60, 90, até 100 dias sem chuva, né? Justamente. E a gente tem usado algumas ferramentas para poder fazer a maturação, né? O maturador atualmente, mas a gente não tem ainda conseguido êxito por causa disso. Porque a gente faz a aplicação do maturador e aí a gente começa a dar o período né, que ele começa a fazer a entrega. A funcionar, chove de novo. Aí chove de novo. Bom, vamos dizer assim,
Vocês estão fazendo a parte de vocês, né? Infelizmente, eu estava até conversando agora há pouco. Não tem o que a gente fazer em relação ao clima, né? Então, é usar as estratégias, as ferramentas que tem disponível e torcer para que tudo dê certo. Mas faz parte, né? Não dá para. De forma geral, tá tudo caminhando muito bem pelos números que você tem, que você comentou aqui agora, né? E aí, trazendo ainda dentro desse. Falando, na verdade, mais do setor de inovação. Você hoje é coordenador de pesquisa e desenvolvimento e traz um pouco dessa questão de inovação também. A própria utilização dos biológicos, a mudança do manejo, tudo isso se enquadra dentro de inovação. Mas quais são as principais, ou quais foram, né, nesses últimos anos, no último período, as inovações tecnológicas trazidas para dentro, né, do dia a dia da usina, pensando na área agronômica, e como é que elas impactaram no desenvolvimento como um todo? Então, o que a gente está buscando mais hoje é ferramentas digitais, que a gente está procurando, né? A gente sabe que no mercado tem, mas a gente está procurando desenvolver as nossas ferramentas aqui para atender o nosso dia a dia, as dores que a gente realmente sente. Então, a gente tem buscado essas ferramentas digitais, que a gente tem um time só chama de TI, mas o nosso aqui acaba sendo um time de TI, né? Que é de automação e informática, né? Isso. E a gente tem buscado essas ferramentas criadas dentro de casa, né? Até porque a gente tem essa equipe que tem condição de fazer. Então, a gente tem buscado utilização de drone, algo que a gente não estava utilizando também. A gente está utilizando tanto o drone na aplicação, né, de produtos e também na aplicação da cotésia. A gente também fazia toda a nossa cotésia manualmente. Então, hoje já está automatizado. Isso também melhorou bastante e auxiliou também bastante a questão do controle, né, que você consegue ver onde foi aplicado, de que forma foi aplicado, a distribuição sendo uniforme. Isso também contribuiu bastante. Aí, hoje, o que a gente tem feito também é o enriquecimento do nosso composto. Nosso composto, então, a gente fazia o composto e hoje a gente já está enriquecendo esse composto, então já está levando esse composto já enriquecido para o campo. Também é algo que a gente não fazia, né? Então a gente já está fazendo. Então a gente, quando vai fazer a aplicação do composto, acaba fazendo uma atividade só de aplicação de composto que já enriquecido. Então você não precisa depois lá na frente fazer uma outra operação. Então você acaba economizando mais uma operação, né? Questão dos biológicos, até a gente também não produzia biológico, algo que a gente também já está produzindo aqui na própria unidade, nos bioreatores, então estamos produzindo. E acaba, assim, o que acaba surgindo no mercado, ou alguma coisa que a gente acaba conversando com algum professor, a gente acaba tentando internalizar isso para dentro e ver se isso aqui consegue faz sentido também. Sim. Se a gente conseguir fazer, desenvolver e der resultado, a gente acaba implementando. Né? Tem as questões das variedades também, a gente tem buscado aí variedade, a gente tem uma pessoa que só trabalha com variedade aqui, então a gente tem... Uma pessoa, diga-se de passagem, que conhece muito sobre variedades, né? Isso, a gente tem uma área aqui de 180 hectares, né, uma área relativamente grande, pesquisa, e tem mais de 500 materiais lá nessa área. Então, a gente acaba tendo aí convênio com todas as instituições, então, IACIS, o pessoal da Farm, Petisa, então, todo mundo aqui acaba tendo materiais praticamente do Brasil todo, acaba vindo conosco, né, por causa da questão dessa pessoa que trabalha, fica dedicação exclusiva para isso. E aí, como a gente dá essa abertura também na questão do cerrado, né, tem a questão do bioma cerrado, então o pessoal acaba trazendo as variedades para fazer as provas de fogo, seria, né? Sim, com certeza. Um solo bem restritivo, né, ambientes de DE. Então, é prova de fogo mesmo, né? Selecionar o que desenvolve bem, manter esses materiais, né? Essa parte de mais base, né, mesmo da pesquisa é extremamente importante. E até para você que está nos ouvindo aqui, né? Essa pessoa que a gente está falando, não é o nome dele, mas ele é conhecido aí em todo o setor como Catarino, né? Catarino conhece muito sobre cana-de-açúcar, diferentes variedades. E dá aula, assim, ele olha pra cana, né, Thiago? Ele olha e sabe ali qual é o material, então uma pessoa que
tem um conhecimento muito vasto e é responsável por essa área aí no desenvolvimento. Então, extremamente importante, né, ter uma base bem feita. Eu quero puxar uma pergunta falando nisso, já que a gente está falando de materiais e tudo mais. Como é que tá a questão de cana-BT? Tem área plantada? Qual que é a sua visão especificamente? Talvez não seja, né, a visão da empresa, mas qual que é a sua visão sobre a utilização da transgenia na cana-de-açúcar? É a ferramenta, né, que vai nos auxiliar. A gente não Uhum, tem área comercial, né, ainda questão de custo, né, tem uhum, um custo um pouquinho mais elevado, até por questão da tecnologia, a gente entende, né, então a gente está esperando ela, vamos dizer, ela se popularizar mais, aí provavelmente a gente entende que o preço vai diminuir, né, vai entrar num preço que aham, compensa a gente provavelmente a gente tem no campo nosso, né, que o pessoal está fazendo para poder acompanhar. sim, É, essa questão já auxilia, né, na aplicação do produto, queira ou uhum. não, você já tem essa economia, mas aí acho que ainda não fecha ainda quando você deixa de aplicar o produto. A última linha não tá fechando a conta. Então melhor ainda você fazer o produto do que você Do que plantar. Então, investir. Esses questionamentos surgem muito também para a própria soja, para o milho, principalmente, né? Que a gente tem os híbridos transgênicos, mas que estão exigindo ainda muitas aplicações de inseticidas por conta de algumas falhas no manejo, mas enfim. Como você disse, eu concordo. Eu acho que é uma ferramenta, tá aí para ser utilizada, precisa só ajustar mesmo esses ponteiros para que ela realmente cresça e esteja dentro das áreas comerciais das usinas como um todo, né? Talvez outras regiões, São Paulo tem algumas regiões que já adotou mais, mas enfim, isso aí vai variando também de acordo com o freguês, como se diz. E isso. Tiago, Para cultura da cana também demora um pouquinho mais até você engrenar, é, né? A questão da variedade, justamente. para você fazer uma variedade também demora 15 anos, aí depois você começa a plantar essa variedade até ela também Sim, se expandir dentro da área comercial, demora um pouquinho mais. Né? Que perfeito. geralmente a gente não leva essa variedade mais que 10, 15% da área plantada, no máximo. São Então, fatias até você, da pizza, né? Então, tudo sob até controle. você engrenar tudo isso aí, né, fica assim, demora um pouquinho mais. Né? Com Então você certeza. começa a observar quem está fazendo para você depois também implementar ou empregar algo nesse sentido. E aí, você falou e me veio essa pergunta agora. Como é que tá a questão de idade do canavial aí? Idade média. A idade média está variando de 3 a 3,2, 3,3, está ficando Uhum. a idade média. Tá? Bom, tá Já certo. questão da ATR, realmente esse ano está um pouco mais baixo, tá? A gente ainda não Prejudicado. conseguiu Sim. ainda chegar ao ATR ideal, que seria 125, 130, a gente ainda Uhum. continua no 120, sabe? Mas as questões de chuva, De chuva. né, que Sim. tem vindo, né, no momento que a gente está esperando, igual a gente falou, tirando a ferramenta, o maturador, e a gente, agora vai Uhum. dar o pico. E na hora que está para dar o pico, aí vem a chuva e E aí acaba acaba diluindo, né, realmente, diluindo. esse açúcar. E aí tem outra Exato. questão também que a gente acaba, melhorou, queira ou não, a questão de aplicações de insumos, né, Uhum. no modo geral, e a cana também acaba entendendo mais que ela está mais estado vegetativo do que em maturação. E Então maturação, sim. você junta a umidade com os tratos, né, com o que a gente tem feito, e Acaba, o vamos dizer, entendimento da planta é ela outro. nunca vira a chave para Para maturação maturar. justamente vegetando. Né? Então, a Sim. gente Bom, vocês tem, estão dando raiz, né? Aumentando raiz, dando comida, a planta vai querer ficar realmente aí. O ambiente está muito bom para isso, é bom, né? É excelente. Agora é só contar um pouco com a ajuda do clima aí para conseguir virar essa chave e entrar realmente no período de maturação. e aí você acaba virando outra chave que a gente até então não tinha, que a gente fica mais preocupado, né? Eu, principalmente que vim de Corinthians, a gente acaba ficando mais preocupado com a TR. E depois você começa a entender que não é o ATR, né? Que aí seria o TPH já. E seria, você tem muito mais Isso. cana, com o ATR um pouquinho menor, mas quando você vai olhar o TPH, o seu TPH acaba Cê ficando mais alto do que com a compensa, disciplina né?
o ATR Exatamente. alto e a produtividade baixa, né? Então você acaba fazendo esse balanço, então o TPH nosso está próximo de 12 aí, acho que 11,90 é alguma coisa, está Excelente. próximo de 12. Uhum. A gente Muito sim tem bom. melhorado nesse quesito, né? Que aí já é a Legal. parte industrial que acaba, né, ajudando lá na indústria. Sim. Aí a indústria consegue melhorar seu rendimento. Então, como a gente sempre trabalhou com printer em ATR e a produtividade na época era mais baixa, né, então a gente ficava. Uhum. Agora a gente assim, tem que ir adequando às novas situações que vai ocorrendo. Com certeza. Essa é o dinamismo, né, da agricultura para todas as culturas e para cana não seria diferente. E tem o agravante, né? A gente falou de idade média do canavial, que diferente da soja que você planta daqui 4 meses, você tira a cana, você planta. Então, o maior custo, né, do processo produtivo é, de fato, o plantio. Então, tem que ser um plantio bem feito, porque ele vai ficar ali por pelo menos, vamos colocar 3, 4, 5, 8 anos. Então, o negócio tem que ser muito bem feito, né? Para diluir os custos e não ter prejuízo. Então, o que a gente tem buscado é isso, é fazer um plantio bem feito, né, com Sim. bastante stand, né, buscando o stand, não deixando falha. Então, é Uhum. uma das preocupações que a gente também vai vir trabalhando bastante. Então, a gente tem desenvolvido internamente também plataformas que falam de falha. Uhum. Estamos já pensando, né, cano de corte para frente, talvez compensa já fazer falha, Uhum. recobrir aquela falha, aquele ponto que está com falha, a gente Sim. ir lá, você também pode ganhar na frente, igual você falou, a gente renova com 5 anos, com 5 cortes, mas talvez você ganhe um fôlego aí você fazendo esse tipo de trabalho, que você consegue ganhar mais 1, 2 anos aí para frente, para poder ganhar Exato. esse fôlego aí, poder aproveitar ao máximo possível. A gente Isso aí. tem Quanto mais tempo produzindo bem, melhor, né? No final das contas é isso. isso, a gente tem o gotejo, que está aí com 5 cortes, né? Então, Uhum. gotejo para se pagar, né? Tem que ser no mínimo 10 cortes. Então, a gente observa lá que o gotejo, sim, dá para fazer isso, né? Essa questão Legal. de estender, mas só que você só tem que estender se tiver stand, né? Então, a gente tem essa preocupação Tem na que colheita cobrir também, falha. de que na hora que vai colher também não pode tirar, né? Então, tem a velocidade, tem que trabalhar. São vários Então, pontos de cuidado, de atenção. e depois tem a falha que acaba ocorrendo anualmente, né, que vai tendo essa diminuição de Sim, plantas, e a gente fala em repor essa planta. É algo que a gente tem conversado também. Né? entendi. Muito Também está bom. fazendo esse monitoramento, algo que a gente Sim. não Não fazia. costumava fazer. Tá certo. Isso. Excelente, muito bom. Bom ouvir atualizações sobre a Wisa, né? Uma empresa que mora no meu coração e todo o time aí. Mas agora, partindo já pro final do nosso episódio, Thiago, aqui no MIPINDI, a gente tem um quadro, né? Que é o Visão 2035, onde o agro do futuro resolve um problema de hoje. E aí a pergunta que eu faço é: qual o problema que a gente tem hoje que você acredita ou espera que em 2035 esteja resolvido? Um problema que a gente tem hoje. É. Eu sei que tem muitos aí, mas escolhe um só. Não. Não necessariamente precisa Agora, ser da cana, mas do setor como um todo. é, hoje, do setor que a gente tem visto é a questão o nosso, a gente aqui faz etanol de cana, né? E a gente tem competido com etanol de milho. Aham. Então, hoje, para nós, está sendo essa dificuldade que a produção do etanol de milho, queira ou não, ela produz muito mais, o rendimento é muito maior do que o da cana. Então, a gente Uhum. acaba tendo essa dificuldade que a gente está passando agora, a questão de preço. Né? Sim, Então, como aqui a região tem bastante planta de etanol de milho, né? Então a gente acaba aqui passando um certo sufoco nessa questão na questão voltando do a se preço comparar por custo por competitividade. preço. Tá? Entendi. Então o que a gente acaba observando que a gente também vai ter que partir para o etanol de milho se a gente quiser ter competitividade. Então eu acredito que daqui para 2035 a gente vai ter que ter uma planta de etanol de milho, que eu acredito que não vai chegar em 2035. Né? Vai Vai estar ser amarrado antes. antes, vai ser antes. Sim.
Mas hoje é Perfeito. um dos maiores gargalos nossos aqui, né? Uhum. Com cana, é a questão do etanol. Do açúcar, a Perfeito. gente ainda, os preços não estão também convidativos, mas como a gente Uhum. acaba ficando com a região norte, né? A gente acaba fornecendo açúcar para a região norte, então a gente acaba ainda tendo um consumidor diferente dos grandes centros, né? Sim. Então, como a gente que acessa esse mercado, então a gente acaba ainda tendo um pouquinho de diferença no Na preço questão do açúcar. Uhum. do açúcar, né? Mas a questão Perfeito. do etanol, diferentemente, a gente acaba ficando bem abaixo aí, né? A gente consegue Uhum. competir ou concorrer diretamente, né? Se a gente não Perfeito. tiver aí A planta. agregar uma planta de etanol de milho De para dentro, butanol. né? Muito bom. Tomara que esteja tudo resolvido antes de 2035 E, mesmo. E são as expectativas, né? A gente tá vendo muitas mudanças acontecendo nesse setor. Etanol de milho, etanol de outras culturas, né? Então, é isso. A busca por eficiência produtiva, por sustentabilidade. E assim a gente segue, né? Tentando ser cada vez melhor. E para encerrar o nosso episódio, agora eu vou pedir para você se despedir do nosso ouvinte, né, e tudo mais, mas antes deixar um recado, porque você começou no setor sucroenergético, é um setor bem diferente do que a gente vê para grãos, para culturas anuais. Então, para você deixar um recado para quem está começando agora no setor, talvez para um jovem estudante que acabou de se formar e está começando em alguma usina, enfim, que mensagem você deixa para eles especificamente e também para os nossos ouvintes? então, por coincidência, a gente está iniciando nosso projeto de trainee aqui na empresa. Olha Então, só. também Então já, vem gente, de convite, encontro, anota aí. isso aí vem de encontro também com o que você está falando. Então, a gente acaba recebendo esse pessoal que acabou de sair da faculdade, né, que até então não tinha alguma perspectiva, não sabia o que ia fazer, porque a faculdade, queira ou não, é bem ampla, você acaba vendo tudo quanto é matéria, quanto é assunto, né, dentro da Uhum. agronomia. E quando você chega aqui, né, no caso nosso com trainee, a gente está tentando agora. No meu caso, eu acabei fazendo um pouquinho de cada coisa, acabei ficando meio que generalista. Aham. E a gente acaba hoje entendendo que se a pessoa não for especialista, né, não ficar só numa atividade dentro da usina, é, né, então a gente hoje já orienta os trainees nesse caminho, já pede para ele escolher uma Serem área mais e já direcionados ali para uma área mais específica. direcionar, Uhum. justamente, entendeu? E Perfeito. aí é onde ele acaba também conseguindo êxito, né? Nesse sentido, porque ele acaba se dedicando, se empenhando só para fazer Sim, aquilo, né? Então, exato. hoje, depois de 20 anos de formado, eu vejo isso aí, que a gente tem que ser especialista, não dá para a gente Uhum. querer fazer tudo, né? Porque tem Infelizmente, a muita vontade coisa. é de querer fazer tudo, mas não Sim. consegue, tem que ser Tem muita realmente. coisa nova surgindo a todo momento, né, Thiago? Não dá para você querer se atualizar de todos os setores. Então, concordo que a gente precisa ir afunilando para desempenhar melhor as atividades dentro daquele setor que Justamente. é o foco, né? E Excelente. você, sendo especialista daquilo, né, você vai ter êxito no que você estiver fazendo aí. Então, assim, é a dica que eu passo para quem estiver saindo da faculdade. Uhum. Né, a faculdade já dá essa Esse amplitude de você enxergar. direcionamento. Então, e você já, quando você sair de lá, fala, eu vou me dedicar a isso. Você vai lá e se dedica. Né, Perfeito. e fica especialista naquele assunto. Muito bom. Tiago, muitíssimo obrigada. Já faz tempo que a gente começou a falar sobre a gravação desse episódio, né? E finalmente aconteceu. Acho que uma época boa. A gente vai começar aí agora, né, com mais atividades, chuva acontecendo. Já tá meio desregulado, mas enfim, começa a intensificar, cigarrinha aparecendo. Então, acho que esse episódio vai servir como uma inspiração, uma base para muita gente que está aí começando e para aqueles que já estão no setor também. Então, agradeço muito por você ter aceitado e pelo seu tempo, né, de estar aqui e dividir todo o seu conhecimento com a gente. Eu agradeço também a oportunidade, né? Está sendo a primeira vez que eu tenho participado do podcast. Tirou Então, nota 10, gostei foi ótimo. muito, gostei muito e espero que tenha outros convites aí para a gente poder bater um papo, participar Vamos.
Com certeza. Vamos falar em algum momento, de repente no final lá, quando a gente fechar a safra, a gente volta e fala dos novos números, de como é que foi toda a questão de pragas e tudo mais. Mas muito obrigada. Deixo aqui publicamente também, peço para que você entregue o meu abraço para todos aí, nem todos da minha época ainda estão, mas pessoal do CBB, que, enfim, moram todos realmente no meu coração, time Catarino, Lúcia, Oceana, Renato, não vou falar o nome de cada um porque a gente pode errar, né, mas o pessoal aí da Agrícola também, enfim, deixa um abraço para todos e mais uma vez agradeço aqui a sua participação e fica o convite já para a próxima oportunidade a gente estar junto, tá certo? Combinado, obrigado. Imagina. E para você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, dê o seu like, né, a sua curtida, compartilha esse episódio com aquelas pessoas que você acha que merecem ouvir esse conhecimento tão bacana que o Thiago dividiu aqui com a gente. E agradeço também novamente NF e Agribela, que são as empresas patrocinadoras, apoiadoras desse episódio. Tá certo? Como sempre, pessoal, até o próximo episódio. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.